E o presidente do Santos, que além de mentiroso, como todos nós já sabíamos, também é lunático. Pois é, esse é o presidente dessa instituição centenária e multicampeã. Este é Marcelo Teixeira. Fala, seus peixão. Não tá tudo bem, né? Infelizmente, estamos lá de novo, né? Na boca do rebaixamento, empatado com o 17º colocado, pertinho de cair novamente. E para muitos, e eu não vou julgar o sentimento das pessoas, para muitos o Santos já caiu. Quando o Santos caiu em 2023, eu fiz um vídeo na derrota para o Cruzeiro na Vila Belmiro por 3-0, com um título chamado Rebaixado. Depois o Santos tem uma reação que até me ilude também, no geral, e eu ainda assim mantive o vídeo, né? Pedindo para eu apagar e tal, e enfim, o Santos acabou rebaixado. Eu não fiz isso ainda acho que dá para escapar, mas, cara, que desilusão, cara. Que desilusão. Mas, enfim, vamos falar do Marcelo Teixeira. Marcelo Teixeira participou do podcast BarbaCast, tá? Então quero mandar um abraço aí pro Barba. Tá? Já acompanho já. E, enfim, tem que dar voz a quem é importante no futebol, e o presidente do Santos é um dos personagens importantes do futebol brasileiro. E o Marcelo Teixeira teve algumas falas ali, falou sobre SAF, falou até sobre o Robinho, o pai, né? Falou sobre a possível renovação do Neymar. Eu acredito que vai acabar renovando, dependendo das circunstâncias que acabarem a temporada, né? Mas uma fala acabou chamando a atenção, que é sobre o elenco do Santos. Eu entendo, tá? De verdade, antes de fazer a crítica, eu entendo que ele não vai criticar o elenco publicamente, falar que é todo mundo ruim, etc. Porque também vai impactar na formação desse elenco, que é responsabilidade dele, né? Ele que assina a contratação de cada jogador que chegou ao clube, ele que dá o aval final, então ele pode fazer um veto, né? Mas eu entendo que ele não vai publicamente criticar um monte de jogador, né? Mas a fala ainda assim me chamou a atenção. E a fala é o seguinte: se você avaliar o plantel do Santos individualmente, é excelente, excelente. Um plantel que não condiz com a classificação que está. Nessa parte eu concordo, tá? Por mais que não seja excelente, não deveria estar na 16ª posição. Tivemos problemas na formação da comissão técnica. Trouxemos o Pedro Caixinha. Era quase uma unanimidade. Unanimidade não era. Tinha pessoas a favor, no caso eu, e algumas pessoas contra. Eu vou dar o exemplo do Rodolfo, que fazia o canal comigo. Ele era contra desde o começo, inclusive com um jogo ele já tinha falado que era contra, tá? Pensamos em trabalho de 2 anos. Ele não foi tão bem. Percebemos a necessidade de mudança. Eu não gosto de mudar comissão técnica. Tivemos a mesma pressão da torcida no ano passado com o Carille. Oscilamos, mas tinha consistência no trabalho e o objetivo era subir, que foi o que aconteceu. Sustentamos o Carille, diferente do Pedro Caixinha. E agora estamos com o Vojvoda. O que me chama muita atenção aqui é que o presidente do Santos, ele simplesmente apagou o Kleber Xavier dessa equação. Que ele trouxe. Ele apagou o Kleber Xavier. Cara, com todo respeito ao Kleber, eu não acho que ele tenha capacidade de ser técnico do Santos, mas ele foi contratado. Inclusive, ele dirigiu o Santos em 2 vitórias importantíssimas. A vitória contra o Flamengo na Vila Belmiro e a vitória contra o Cruzeiro fora. Independente das circunstâncias, ele estava lá, ele dirigiu o time nessas situações. É muito feio por parte do presidente do Santos apagar o Kleber Xavier dessa conversa. Por quê? Porque isso colocaria ainda mais responsabilidade em cima do trabalho que ele faz no Santos, né? Aqui ele apagou o Kleber Xavier da conversa, né? Não podemos fazer tantas exigências, mas já apresenta resultados. 8 jogos, 2 vitórias, 4 empates e 2 derrotas. Derrota dura ontem contra o Vitória. Já estaríamos planejando algo melhor se vencêssemos. Temos 11 jogos e já iniciamos o planejamento de 2026 de forma já diferente, pensando na comissão e elenco que temos. Primeiro aqui, eu acho que ele tem que pensar no 2026 mesmo. O problema não é só pensar, o problema é como executar o pensamento, porque você não sabe como vai acabar o ano. Porque o Santos é tão bosta, né, presidente? O time que você formou é tão bosta que não sabe se vai acabar na primeira ou na segunda divisão. Eu entendo totalmente que um ano de volta de Série B para a Série A tem mais dificuldades, num geral, tá? Tem casos que você consegue um grande trabalho, como exemplo do Mirassol nessa temporada, espetacular temporada, o Grêmio quando sobe é vice-campeão no ano seguinte. Mas você tem algumas, no geral é muito difícil, né? Alguns times caem de novo, outros têm dificuldade de se manter e acabam ficando ali sofrendo bastante. Mas o Santos não deveria estar passando por isso, tá? No começo da temporada, óbvio, tem toda a
a empolgação com a chegada do Neymar e a expectativa que isso poderia gerar no time, impactar o elenco e na qualidade de jogo desse time. Infelizmente, o Neymar não deu a resposta que a gente esperava e queria também. Eu acho que, inclusive, o próprio jogador deve imaginar isso, né? Por mais que eu considere algumas falas dele extremamente infelizes. Não nem na parte de renovação, não. Tô falando na parte de jogo mesmo, que ele fala, não tenho que provar nada para ninguém, por exemplo, que é um negócio que me incomoda demais. Porque a partir do momento que você é profissional de algo, você tem que estar, você está em constante necessidade de aprovação pelos outros, por mais que você tenha histórico. Eu estou em constante estado de aprovação por quem me assiste. Senão eu não estaria aqui. Eu sempre estou em estado de aprovação. Eu preciso continuar provando que eu sou bom o suficiente para que as pessoas me escutem e me assistam. A mesma coisa vale para o Neymar como jogador. Ele precisa continuar provando que ele é bom, que ele é acima da média, que ele é melhor que os outros. Continua. Enquanto estiver em campo, continua. A partir do momento que ele parar, aí tudo bem. Aí já é outra conversa. E não é o caso. Ele ainda é um jogador em atividade, por mais que tenham pessoas que falam que ele é ex-jogador em atividade. O que eu não gosto de falar, não só sobre o Neymar, mas sobre qualquer jogador. É muito complicado eu ir nessa linha, tá? E você pode pegar meu histórico falando, eu não falo isso de jogadores no geral. Não é o caso do Neymar. Mas como a galera gosta de falar que eu sou puxa-saco, então, você fala por causa do Neymar. Não, não é. Mas enfim, não vou precisar provar, né? Esse caso, porque tem o histórico de vídeos aí para provar, tá bom? Mas enfim, estou reafirmando a minha opinião. Dito isso, quando ele fala que o elenco é excelente, é complicadíssimo, tá? E a prova disso é a formação desse elenco, que mostra que erros crassos foram cometidos ao longo. Eu vou dar dois exemplos de jogadores que estavam no clube, nos casos do Jair e do Lucas Meirelles, tá bom? E acho que sim, teve acertos em contratações. Eu não acho falar tudo uma merda, tudo errado, mas teve contratações extremamente contestáveis. Chiquinho Soares, desde o começo eu falava, então tô tranquilo. Tassiano, desde o começo, muita gente falou, né? E óbvio que a gente tem outros acertos que acabaram se provando errados, que é o caso do David Washington, que a maioria das pessoas eram a favor da volta dele, ele acabou voltando e não rendeu o que a gente esperava, o que é complicado. Eu acho que ele devia ter sido mantido até, olhando para o jeito que o elenco tá, com a saída do Lucas Meirelles e a chegada do Lautaro Dias, o David Washington tinha que ter ficado, né? Acabou tendo que voltar ao Chelsea pela lesão do Liam Delap e quase não é utilizado também. Então, assim, o David Washington está sendo uma frustração na carreira dele, não só a passagem no Santos, né? Desde que ele saiu do Santos. Continuando, eu vou dar dois exemplos do Jair e do Lucas Meirelles para meio que para você entender como esse elenco foi mal formado. A gente sempre fica falando que tem que dar mais oportunidades para jogadores da base. Isso é um modo de pensar para que o Santos consiga usufruir desses jogadores que ele forma e poder ganhar financeiramente bem com eles, sem gastar tanto. O que o Santos está fazendo? O Santos está subvertendo essa ordem, porque o Santos está contratando jogadores extremamente limitados para as posições que ele já teria suprido com o atleta subindo da base, que é o caso do Jair, por exemplo, e depois gasta-se muito para colocar jogadores naquela função, recebendo salários que eram muito maiores do que o atleta que já estava. Entende? Por exemplo, eu vou usar números redondos, não estou dizendo que é esse número que o Jair recebia ou que ele custou. Mas sim, o Jair foi vendido por 10 milhões, foi mais, tá? Mas 10 milhões de euros o Jair foi vendido. Vou usar o número certo, né? Foi vendido por 12 milhões de euros e possíveis bonificações que não foram atingidas porque ele foi embora. 12 milhões de euros o Jair foi vendido, mais o Chiquinho Soares, por 4 milhões de euros, tá? 4 o Santos fez ali. Não, 4 ou 3? 3, minto. Mais 3 milhões de euros, tá bom? Para ficar com o Chiquinho Soares, 34 anos, 1,5 barão por mês. O Jair tinha um salário na faixa dos 150 mil reais, tá bom? Aí o Santos passou a temporada em busca de defensores para suprir a ausência do Jair, que seria o parceiro ideal do Luan Pérez na zaga do Santos. O Santos passou a temporada buscando jogadores. Aí contratou o Luizão, reutilizou o Gil, reutilizou o Basso, né? O João Basso. E aí, veio agora, tentou contratar 3 zagueiros. Contratou 2 por 8 milhões de dólares. 2 zagueiros. Com salários muito altos. Você acha que o Frias e o Alexis Duarte recebem menos de 400 mil reais cada um? Eu acho quase impossível, tá bom? Então contratou 2 zagueiros a mais para suprir a ausência do Jair, que já era a solução. O Santos gastou todo o dinheiro que tinha recebido deveria ter recebido do Botafogo, né? Da transferência do Jair. Gastou tudo e não conseguiu repor à altura o jogador que já estava lá. Gastou tudo com mais salários e tinha a solução dentro de casa.
Isso que o Santos fez. O Marcelo Teixeira fez junto com o Pedro Martins, que era o CEO do Santos. Aquele incompetente, aquele moleque incompetente que era CEO do Santos. O Santos fez isso, tá bom? No caso do Lucas Meirelles, vai meio parecido. Por quê? O Santos tinha a alternativa de usar um atleta formado no clube, com salário baixo, para poder ter o desempenho dele a favor desse time. Aí o Santos ficou sem atacante, na dependência do Tiquinho Soares, que é horroroso com a camisa do Santos, horroroso, é um pavor com a camisa do Santos. Pavor, tá? Ele não consegue se mexer. O Tiquinho Soares é pavoroso com a camisa do Santos, tá? Todo respeito à carreira dele, mas foda-se o que ele fez no Santos. Ele não jogou porra nenhuma, pra ser bem claro. Não jogou bosta nenhuma com a camisa do Santos, o senhor Tiquinho Soares, tá? Que tem o segundo maior salário do elenco. Não consegue se mexer. A bola vem nele e não consegue dominar. São erros básicos para um atleta de alto nível com salário muito alto. Se não tem competência, pede a trouxinha e vai embora, meu parceiro. Mas o jogador, por mais ruim que ele esteja sendo, ele não tem culpa de ter sido contratado, tá? A responsabilidade é de quem contratou. Senhor Marcelo Teixeira, presidente do clube. Enfim, vendeu o Lucas Meirelles no desespero, porque precisa levantar dinheiro para comprar jogador. Médio para ruim, tá? E eu não vou criticar aqui o Frias e o Alexis Duarte, porque eu acho que eles são bons jogadores que têm potencial. Nada perto do Jair, tá? Ou do Joaquim, que já foi embora no passado, vendido também pelo senhor Marcelo Teixeira. Beleza. Vende o Lucas Meirelles no desespero para contratar jogador. Tinha salário baixo, tinha potencial de venda, aliás, muito alto. Não utilizou, subutilizou, né? 5 jogos em minutos somados. Não deu tempo dele fazer nada com a camisa do Santos. Foi embora. Com o presidente do Santos falou: não vendemos o atleta da base, vendemos o jogador de Série A, jogou Série A. 5 jogos desde que subiu, somando todos os minutos. 5, não dá 5, tá? Esse incompetente que senta na cadeira de presidente do Santos meteu essa. E agora tem um centroavante que não é bom finalizador. Muito voluntarioso, corre, se movimenta muito, abre espaço, briga por cada lance. Eu acho que ele tem qualidades. Porém, o Lautaro Dias, por mais que ele até agrade num geral do que ele apresentou no Santos, ele não poderia ser titular do Santos, ele poderia ser uma alternativa, não titular. Para o presidente do Santos virar público e falar que, se você olhar nome a nome, é um elenco excelente, sendo que a dupla de ataque é Guilherme e Lautaro Dias, isso aqui nada mais é do que ou ignorância ou burrice. E eu não acredito que o Marcelo Teixeira seja ignorante. Tá? Óbvio, como eu disse no começo, que ele não vai falar mal do próprio elenco publicamente. Não vai fazer isso. Mas certas terminologias, certos adjetivos, não podem ser ditos, cara. Elenco excelente é o escambau, cara. O Ilharão, ele não consegue dobrar o joelho para correr, bicho. Contratar um jogador bichado, que é bom jogador, mas ele não tem condições físicas ainda de jogar. Ele não consegue. Você vê quando ele vai tentar correr, ele tem que arrastar o corpo, né? É aquela sensação que o corpo tá preso e ele não consegue se movimentar direito. Tem bom passe, boa visão de jogo, mas dá para ver claramente, nitidamente, que ele não consegue. Então, além de tudo, além de contratar jogadores extremamente caros, de aumentar drasticamente a dívida do clube para tentar dar uma resposta positiva no ano que volta de rebaixamento, ele não conseguiu, gastou dinheiro que não tinha, supervalorizou um elenco com qualidade duvidosa, publicamente chegou a cobrar o time de vencer fora, por exemplo, no começo, na primeira rodada, quando o Santos perde para o Vasco por 2-1 em São Januário, né, que fala que era inaceitável o time perder em São Januário, sendo que o Vasco é grande, tá? Tem muitas dificuldades, mas você não exime grandeza de clube grande. Você não tira isso. Momento é ruim, momento pode ser de time pequeno, como é o Santos nesse caso. O Santos vive um momento de time pequeno, mas a grandeza da instituição não é diminuída. Isso vale para o Vasco, para o Santos, para o Fluminense, para o Corinthians, para o São Paulo, para o Flamengo, para todos os clubes grandes, tá? Para o Botafogo, independente disso. Não se diminui grandeza de instituição, independente das circunstâncias pelas quais elas passam ao longo da história. A história é muito grande para você resumir um clube há 5 anos, há 3 anos. Isso vale para o Vasco, isso vale para o Santos e para qualquer outro, tá certo? Você não faz isso. Enfim,
Cobrou, até acho que naquela circunstância, pelo próprio elenco ter colocado uma expectativa em cima do presidente, ele ter feito aquela cobrança pública. Eu não vou criticar ele por isso, ele tinha que ter feito mesmo. Porém, parece que ele ficou preso naquele discurso que o Santos lutaria pelo título. Eu, pelo menos, nesse canal, nunca falei isso. Eu falei que o Santos tinha qualidade para ficar ali entre sexto e oitavo lugar no Campeonato Brasileiro e pensar na Libertadores, sim. Eu falei. Até pela presença do Neymar, cara. Querendo ou não, ai, não rendeu e tal. É muito fácil analisar o pós. Analisar antes e prever o que vai acontecer é muito mais difícil. Uma hora você vai acertar, outra hora você vai errar, né? Nesse caso, acho que a grande maioria dos santistas esperavam uma outra coisa. Acho que até quem não é santista esperava que o Neymar fosse render diferente. Nem acho que perto daquilo que ele já rendeu, e isso foi dito aqui muitas vezes, e no Futirinhas, em vários lugares, nada perto daquilo, mas que ele teria uma outro tipo de jogo aqui. Isso foi falado por grandes comentaristas, não só eu, cara. O PVC falou, o Rafael Oliveira, que é um puta comentarista, falou também, que esperava que o Neymar fosse render de maneira diferente aqui, né? Não no mesmo nível de anteriormente, mas ainda assim altíssimo nível, meio que dominando o futebol brasileiro. Ele deveria ter feito isso, ele não fez. Então isso também impactaria no time do Santos, porque imagina que um jogador de tão alto nível chega e ele muda o time, faz o time funcionar, tudo, o ambiente funciona melhor, o time funciona melhor, né? E o Santos não consegue. Não consegue. O Santos não consegue se descolar dessa posição, da 16ª posição, não consegue mudar a chavinha do campeonato para ele por incapacidade do próprio Santos, tá? Óbvio que tem vitórias importantes, mas só as vitórias importantes não importam. Você tem que ter consistência. Eu fiz um vídeo agora recente no meu canal Esquadra que eu uso uma frase que é realmente é muito fácil você ser herói de um capítulo. Mas você tem que ser herói constantemente. Em jogo de alto nível, em campeonato de alto nível, você tem que ser herói todo fim de semana, toda rodada. Você tem que performar sempre, não uma rodada assim, 5, não. Isso é ser Guilherme, tá? A gente fala do Guilherme como um exemplo, não como o único exemplo. É que ele chama mais atenção. O Guilherme tem um momento bom e tem diversos ruins. Isso que impacta. É muito sintomático para a temporada do Santos o Guilherme ser o artilheiro da temporada. Ele tem 15 gols na temporada. 10 foram marcados no Campeonato Paulista, que acabou em março. 10 gols do Guilherme na temporada foram marcados no Campeonato Estadual, que acabou em março. Desde março até agora, já são 7 meses. Ele marcou 5 gols em 7 meses. E ele não tá o tempo inteiro afastado. Ele não tá o tempo inteiro machucado, que é o caso do Neymar, por exemplo. Ele joga constantemente, ele é titular e capitão, que aí uma falha estrondosa do Vojvoda. Não pode ser, cara. Passa pro Zé Rafael, pro Luan Pérez, pro Brazão ser o capitão, pro Robinho Júnior ser capitão, mas não o Guilherme. Ele não tem perfil de liderança, ele não é líder, nem técnico, nem tecnicamente falando, e nem de vestiário. Quem que vai olhar pro Guilherme e falar, caramba, esse é o nosso líder, eu sou o nosso capitão, é o cara que a gente bota como objetivo. O líder tem que se diferenciar por outras características. O Escobar é muito mais capitão do que o Guilherme. E olha que eu tenho diversas restrições ao Escobar. O Ilharão, que joga, quase não joga, é mais capitão do que o Guilherme. Entende? Esse é o meu ponto de vista. Porém, como a formação do elenco foi muito ruim e o Santos tinha dentro do seu elenco, de forma barata, sem gastar dinheiro ali para utilizar, resolveu fazer o caminho subverso, como sempre tem feito recentemente. Compra jogador ruim, médio, caro, paga salários exorbitantes para esses atletas e vende os postulantes a se desenvolver dentro do próprio clube. O Santos está olhando para Flamengo e Palmeiras, que gastam os tubos de dinheiro para formar seus elencos e tem condições para isso, querendo colocar dentro do próprio Santos e reescrever a história de um clube que se moldou historicamente desde a sua concepção em 1912, em 14 de abril de 1912, até recentemente, querendo subverter o processo natural que o clube sempre conseguiu suas maiores vitórias e suas maiores conquistas, utilizar os jogadores formados ali. E eu sempre falo, utilizar o jogador da base não é só usar a base, é potencializar esses atletas para que eles rendam no próprio time. Por exemplo, você tem o Zé Rafael, que é um pilar no meio de campo. Show! Você precisa ter 3 caras de 33 anos ao lado dele? Você não pode ter o Zé Rafael e o Bom Tempo, por exemplo, sendo utilizados? Sabe? Você precisa contratar 4 primeiros volantes
extremamente duvidosos para inflar um elenco. Outro exemplo, traz o Lautaro Dias no desespero. Em nenhum momento no Santos se pensou, cara, e se a gente trouxer de volta o Morelos? A gente já paga boa parte do salário dele jogar na Colômbia. Lá ele tá fazendo gol, tá sendo artilheiro, participa de bastante gol, tem gol assistência, joga no maior clube do futebol colombiano. Não é melhor a gente trazer ele para cá, cancelar o empréstimo dele, pedir o retorno dele e utilizar esse cara aqui, porque o Tiquinho tá uma bosta. Ninguém dentro do Santos conseguiu fazer esse raciocínio extremamente simples. E eu não tô falando que o Morelos é uma solução, tá? Mas diante do que é apresentado, talvez fosse. Né? E a base não vai fornecer 9, porque o Freitas se machucou, que era um menino que estava subindo ali e acabou rompendo o ligamento. O Luca Merelli foi embora, né? Então fica complicado também. O Rodrigo César acabou, que nem é 9, mas poderia jogar D, né? Acabou de ter LCA aqui num jogo aqui em Santo André. Entendeu? Então, assim, tem essas dificuldades também. Mas o Santos tinha ali para poder utilizar. E não utilizou. Isso me incomoda muito. Porque o caminho tá aí para ser feito. E ele tá aparecendo, utiliza, mas não é utilizado. E aí vem todas essas escolhas que aí a gente coloca impacto de treinador. E eu não vou colocar só na conta do Vojvoda. Acho que ele tem errado nessa parte, mas ele chegou agora, gente. São 8 jogos, tá? Desses 8 jogos, eu acho que o Santos foi melhor em vários dele. Mas não é um time que tem poder de finalização. E como o Musetti falou, e falou muito bem, um time desse tamanho, um time que é o maior artilheiro da história do futebol, não é do Brasil, é do futebol. O time que mais marcou gols na história do futebol, desse esporte, tem 28 gols em 28 jogos do Campeonato Brasileiro. Porque o poder de finalização é empobrecedor, é estapafúrdio, é horroroso. E o presidente, ele fica publicamente maquiando a realidade para o torcedor. Só que a gente não está em 2001, não está em 2000, que você fala e ninguém vocifera. A gente tem voz agora. As pessoas têm voz. Fecha a casinha e conversa com o seu elenco, conversa com o seu treinador, faz pedidos para ele, não faz exigências, mas pedidos. Falei, e é o que a gente já falou, tá? Eu tô falando do Vojvoda agora, porque é o técnico agora. Mas, Vojvoda, a gente precisa utilizar esses meninos. A gente precisa utilizar mais o Robinho Júnior, precisa jogar mais minutos, a gente precisa usar o Bom Tempo, a gente precisa usar o Souza, a gente precisa usar o Matheus Xavier, o Enzo Boer, que tá muito bem no Sub-20, por exemplo. Precisa utilizar esses caras. Precisa utilizar o Vinícius Lira, sabe? Usa o Lira e o Souza juntos. Vamos ver o que acontece. O Souza mais avançado tem que pensar alternativas de jogo. A gente precisa jogar o Robinho Júnior e o Barreal juntos, cada um no lado do campo, para tirar o Guilherme um pouco. Sabe, o Guilherme pode ser útil, mas não pode ser intocável. O Guilherme é intocável no Santos. Isso que incomoda demais. Ele ser intocável. Ele é titular insubstituível. Porra, ele não rende o esperado para um jogador para ter esse status. Nem na Série B ele foi isso. Ah, ele foi artilheiro do Santos na Série B. Mas a Série B do Santos foi horrorosa. Não construiu legado nenhum. O Santos não formou um elenco na Série B. Tanto é que eu nem acho que o Otero seria uma estrela desse time, mas eu vi ele um jogador mais útil porque ele tem mais alternativas de jogo, com a bola parada, o drible. O Otero tem o drible e a velocidade muito parecida. Chuta de média distância, bate escanteio. Ele tem uma bola parada melhor que a do Guilherme, por exemplo. Talvez ele fosse mais útil nessa temporada, mas deixaram o cara sair de graça, por exemplo. E era mais barato que o Guilherme também. Então, desde lá, desde a Série B, até agora, são mais escolhas ruins do que escolhas boas. Mais escolhas ruins do que boas. A Série B do Santos não foi parâmetro para nada. E a gente falou várias e várias vezes. Durante a Série B, pós a Série B, e mesmo assim, nada foi construído. Então, o presidente do Santos, ele é o responsável, o grande responsável pela situação que o clube se encontra, tá? E a tendência é que caia. E aí, presidente, o senhor vai conseguir tomar o posto do Rueda de pior presidente da história do clube, mesmo tendo títulos importantíssimos na sua história, como os 2 campeonatos brasileiros que você conquistou, em 2002 e em 2004. E entenda que em 2002, o senhor foi obrigado a utilizar a base a pedido do então treinador Emerson Leão, porque o senhor queria contratar o Romário para ser o nosso principal jogador. E o Leão vetou. O Santos foi com a base, com os meninos ali em 2002, por exigência do técnico, porque o técnico viu o talento ali e bancou esse talento.
Por isso que o senhor gritou campeão brasileiro no final de 2002. Por causa do treinador. Porque ele viu, não porque você viu. Depois, óbvio, com mérito, você manteve aquela espinha dorsal. Por um bom tempo, né? Quase 2 anos. Tanto que eles... Boa parte dessa espinha dorsal começou a campanha de 2004 oscilando, vários saírem durante aquela temporada, né? O Renatinho, o Diego, né? Mas manteve ainda assim jogadores. Inclusive em 2004 foi campeão com outro jogador da base na zaga, que era o Leonardo, que acabou não virando um super zagueiro, né? Mas naquele momento foi muito bem. Entendeu? Então, ainda assim, o Santos teve em 2002, 2004 a base representada com o Robinho e o Elano, que estavam ali ainda, né? O Diego começou a campanha, também era da base. Né? O Alex começou a campanha, também era da base. Então, assim, o Santos teve representatividade nessas conquistas, que o senhor era o presidente, e o senhor não consegue olhar para a sua própria história no clube e tentar repetir aquilo que deu certo. Óbvio que nem sempre a base vai ser a resposta, mas tem muita coisa que você pode utilizar, inclusive no poupar o dinheiro que o senhor gastou, que não tem, quase dobrou a dívida do clube nesse tempo aí, mas tem um monte de puxa-saco dentro dessa diretoria que tem medo de você, que faz tudo o que você manda. E a gente sucumbe, tá? Sobre SAF, eu acho que merece um capítulo à parte. Inclusive, o senhor mentiu através de nota oficial, com um monte de puxa-saco em rede social, dizendo que a gente entendeu errado. Não, o texto foi mal escrito, tá? Do novo estatuto. O texto foi mal escrito, mal redigido, o que abriu precedente para outras interpretações. Então aprende a escrever também na hora de fazer uma proposta, tá certo? Inclusive, se não tivesse pressão por quem cria conteúdo sobre o Santos, tava passando boiada. A sorte é que a gente pressiona. A sorte é que nós, comunidade de criadores de conteúdo, no geral, estamos pressionando. A gente não baixa a cabeça para você, porque você não traz porra nenhuma pra gente, caralho. E vai tomar no cu. Caralho.